Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Amém? Podeis sentar. Eu vou pedir aos irmãos, independente de departamento, que todos os irmãos cooperem para encher primeiro essas cadeiras aqui da frente. A gente vai interromper o culto agora para encher essas cadeiras aqui da frente. Quem está nessa fileira aqui, à minha frente, por favor, comece da primeira fileira aqui, da primeira fileira de cadeira. E aqui é da mesma forma. Os que estão lá atrás, depois da cabine de som, também venham para uma dessas 2 fileiras aqui do meio, para nós ficarmos mais próximos. Por favor. Aproxime o máximo da frente, para não deixar isso vazio aqui à frente. E eu peço aos irmãos que mantenham isso sempre, né? Quando chegar, não fica do meio para trás. Primeiro que fica feio a beça, né? Fica aquele monte de buraco, principalmente esse meio aqui. Segundo que, quando a gente se junta, fica melhor, né? Deus abençoe os irmãos. Porque também eu quero aproveitar pelo menos uns 5 ou mais minutos, se possível, para a gente orar de joelho hoje. Nós estamos precisando de orar. Por isso que eu tomei esse texto aqui. Nós estamos vivendo um momento de uma guerra espiritual muito pesada e muita gente ainda não se deu conta disso. E eu estou batendo nessa tecla já há algum tempo, na intenção de acordar os que ainda não se acordaram. Homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, obreiros, obreiras. Nós precisamos entender que nós estamos numa luta ferrenha. É uma guerra espiritual pesada que está atacando em todas as direções, principalmente a nossa igreja. Eu já disse aqui aos irmãos, desde que nós começamos aquele trabalho na África, e não é porque está na África, é porque está incomodando o inferno. Nós estamos trabalhando lá 24 horas por dia contra a bruxaria pesada. Não sei se os irmãos se lembram que, numa dessas viagens, os irmãos ficam aqui todos os anos, 24 horas de oração ininterrupta, até eu voltar. Né? Todo o período que eu fico lá, a igreja fica orando o campo todo. E teve uma irmã daqui do Lote 1000, que um dia ela estava orando, naquele relógio de oração que a gente faz, né? Aquele grupo de 6 à meia-noite, de meia-noite às 6, de 6 da manhã a meio-dia, de meio-dia às 6 da tarde, 6 à meia-noite, meia-noite às 6, aquele revezamento, e a irmã estava orando nesse período da madrugada aí. E aí ela escutou uma voz assim, psiu.
parou. Ninguém, ela está sozinha dentro de casa orando. Aí voltou a orar. Ela está orando pelo trabalho. E aí, segunda vez, ela parou. Aí já começa a arrepiar, né? Aí voltou a orar. Na terceira vez, a voz. Aí ela parou para ouvir a voz, aí não fez só o psiu, não. Falou assim: é para você parar de orar. Eu não quero que ore. É para parar de orar. A minha casa foi atacada muitas vezes. Família atacada muitas vezes, literalmente. Você já viu geladeira pegar fogo? A minha geladeira pegou fogo de madrugada. Geladeira pegar fogo. E quando chamamos o técnico para ver, ele diz assim: isso aí não existe, eu nunca vi isso aí. Geladeira nova, pegou fogo. Apareceram 2 filhotes de naja na minha casa, no banheirinho do 3º andar. Primeiro, não tem naja no Rio de Janeiro, no Brasil. O Brasil não tem naja. Apareceram os 2 filhotes no boxe. Eu entrei tomar o banho lá em cima. As 2 cobrinhas. E armou para cima de mim. Os irmãos têm ideia do nível de ataque. E muita coisa está acontecendo com muita gente. Famílias sendo atingidas. Atingidas em várias áreas. Em várias áreas. Casamentos sendo atingidos. Um esfriamento tremendo assolando a igreja. Pessoas que não querem compromisso com a igreja, não querem compromisso com Deus, estão na igreja, mas não querem compromisso. A ausência do povo nos dias de culto é uma prova cabal disso. Terça-feira era para a igreja estar lotada, mas os irmãos percebem que cada vez diminui mais, cada vez tem menos pessoas interessadas na palavra de Deus. Cada vez, lembra que quando começamos a escala era só para as pessoas atuarem, não é para assistir o culto. Para assistir o culto é todo mundo, para participar é a igreja inteira, é o culto de membros. Todos os membros batizados, não precisa dizer que inclui obreiros, pastores, são os primeiros. Pastores, evangelistas, presbíteros, são os primeiros. Se você é membro batizado, você tem dever de estar toda terça-feira, que é o culto de doutrina, culto dos membros batizados. Mas o povo... Aí fizemos a escala, porque não dá para todo mundo participar cantando todo o culto. Então, a escala de quem vai cantar, fulano, ciclano e beltrano. Aí os irmãos passaram a ouvir somente aquelas que estavam escaladas para cantar, os outros ficam em casa. Mas ainda vinha. Quando diz assim, vamos ouvir a congregação tal, era uma congregação inteira. Era uma multidão de cada congregação. Agora não, agora você chama a congregação, vem um representante. Vem 2 ou 3 pessoas. O esfriamento espiritual, a gente não se dá conta. Peraí, por que está acontecendo isso? É porque a igreja está pior? Não. É uma obra diabólica. Alguma outra coisa está roubando a fé, está roubando o entusiasmo, está roubando o prazer de estar na casa de Deus, está afastando as pessoas do compromisso com Deus. Eu só vou lá no dia da escala e olhe lá. Não tem ideia? Eu passei mal ontem o dia inteiro. Com muito remédio, dei uma melhoradazinha à noite, porque eu tinha que vir da aula no seminário. Aí vim. Hoje passei o dia inteirinho em casa, praticamente o dia inteiro na cama. Botei uma mensagem para os pastores aqui, eu não tenho condição de ir. Aí tomei um remédio, estou na cama. Quando começa a aliviar, a cabeça não para. Eu tenho que estar na igreja, eu tenho que estar no culto. Eu não sei como é que as pessoas ficam em casa a semana inteirinha
Passa o culto de domingo, passa o de terça, passa o de quinta, passa a oração sábado, passa o domingo de novo, passa a escola dominical, passa o culto da noite. Não sente nada. Já foi acometido por uma doença espiritual muito grande. É uma seta maligna. A Bíblia diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E a gente agora, não bastasse esse esfriamento que vai assolando a igreja de um modo geral, e todas as avalanches de sujeira que a sociedade vai jogando sobre a população, e não podemos esquecer que a igreja é feita de povo da sociedade. A igreja é feita de pessoas que vivem nessa sociedade, e essas transformações sociais estão transformando também a igreja. Não bastasse isso, agora existem setas objetivas, com o objetivo de destruir áreas determinadas da vida das pessoas, como eu citei, destruindo o casamento, destruindo a paz, destruindo a saúde, destruindo o emprego, destruindo a finança, destruindo a fé. Pessoas que não contribuem mais, nem com dízimo, nem com oferta, e não estão nem aí, não sentem nada, nenhuma responsabilidade. E a igreja vem sofrendo. E a gente detectou que o objetivo é parar a igreja. E aí, nós ouvimos aqui há poucos dias atrás, a irmã Jandira está presente? Está lá presente. Ela encontrou um cidadão aqui na porta da igreja, né, dizendo que a igreja ia acabar. Dizendo que essa igreja vai acabar. É como se fosse o diabo profetizando. Aí, domingo, foi domingo de manhã, não foi, José? Irmão Gesiel me cercou a hora que eu acho que a gente estava tocando na orquestra aqui, e eu saí para subir para o púlpito de novo, de manhã, ele me parou: pastor, tem que falar sobre uma pessoa assim, assim, assado. E quando ele está mal, de repente, o diabo usa ele, fala na boca dele assim, de forma tremenda. E aí, do nada, ele estava muito agitado, ele falou assim para mim: aquela igreja vai acabar, aquela igreja vai fechar a porta. É lógico que isso não me assusta, porque não vai acabar. A obra de Deus, ninguém fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Isso não me assusta. Uma ocasião, alguém desceu o lote 1000 ali e me cercou na porta da igreja, lá, logo assim que nós começamos o trabalho na Árvore, e disse assim: pastor, olha, só cuidado, porque a dona fulana é mãe de santo lá não sei de onde, e ela disse que vai botar o nome do senhor na boca do sapo. Aí eu falei assim: tadinho do sapo. O sapo vai secar, vai morrer. É a única coisa que ela vai arrumar, o sapo vai morrer. Tadinho do sapo. Parar a obra de Deus, ninguém para. O diabo não tem poder para parar a obra de Deus. Mas Deus permite que essas coisas aconteçam, que a gente ouça isso, para acordar os dormentes. Nós temos que entender que estamos numa guerra. As coisas não acontecem por acaso. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo visível. Não se iluda. Tudo que a gente vê tem muito mais falsidade do que realidade. Mas aquilo que a gente não vê é real. O mundo espiritual é real. Você não está vendo aqui, mas existe um combate nesse exato momento. Aqui, sobre nós, sobre nossa vida, à volta da igreja, no entorno da igreja, tem lugares agora que os demônios estão reunidos e tramando contra a sua vida, contra a minha, contra a igreja, contra o ministério, contra a sua saúde, contra o seu casamento. Isso é real. E a igreja precisa acordar. Se nós acordarmos, a história muda. E a gente precisa acordar para se fortalecer. Eu tomei esse texto e eu não quero falar muito mais, porque senão a gente não vai orar. E o objetivo principal é orar. Nem que seja 5 minutos de joelho,
Mas não é 5 minutos para ajoelhar e ouvir o que o pastor vai falar na oração. É 5 minutos para você que está acordado orar, para abrir a sua boca e falar com Deus. Se você não tiver nada para pedir pela sua vida, peça pela igreja. Jesus guarda a igreja, proteja a igreja, fortalece a igreja, cobre com teu sangue. E se você não tiver nada para pedir, peça por mim. Eu estou passando por um dos momentos piores da minha vida, de luta pessoal. Luta pessoal. Se você não tiver nada para pedir por você, peça por mim, pelo ministério da igreja. E aí eu tomo esse texto para ler o seguinte: Jesus, o próprio Deus encarnado, ele leva consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ou seja, ele só leva 3 pessoas. Isso, tem psicólogo aqui me ouvindo, já só nesse início aqui desse verso 37, é um indício de um quadro de depressão. Jesus chegou nesse nível: eu não quero mais a multidão, eu quero ficar sozinho, eu preciso orar, mas eu não vou levar todo mundo. Ele não quis levar nem os 12, ele levou só 3, mas a depressão, a angústia era tão grande que ele não quis nem os 3. Chegou em determinado lugar e disse assim: para vocês aqui, fica os 3 aqui, eu vou sozinho. Quando você começa a querer se isolar, você não quer conversa, não quer povo, não quer barulho, não quer ajuntamento, não quer nada, não quer vir para a igreja, não quer levantar da cama, não quer trabalhar, não quer fazer nada, a depressão já tomou conta geral. Mas eu não quero falar da depressão, eu quero falar que, sendo ele Deus, nessa hora, falava ali o lado humano, que era 100% Deus e 100% homem. Nessa hora, o ser humano, Jesus, estava vivendo a angústia, a pressão da morte. A pressão não da morte. O problema de Jesus não era a morte física. O problema de Jesus era enfrentar e suportar a maldade da humanidade inteira. E se apresentar, chamar sobre si todo o peso de pecado e de maldade do mundo inteiro. E ele sabia que Deus ia virar as costas para ele, para deixá-lo pagar aquele preço sozinho. Ele sabia disso. Ele começa a se angustiar, tanto que na hora da cruz ele diz assim: por que me desamparaste, Deus meu, Deus meu? Aí ele leva só Pedro, mas aí o texto que eu quero destacar, ele diz assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se for possível, passa de mim este cálice. Irmão, Jesus está orando e implorando para o pai passar dele aquele cálice. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Se nós enxergarmos o tamanho da luta que assola a igreja, que assola você individualmente, a sua casa, a sua família, a gente vai se curvar para orar como Jesus. Ele estava angustiado, mas ele não foi ficar em casa dormindo para ver o que ia dar. Ele disse assim: eu vou orar e você vem comigo orar, me ajuda, eu preciso de alguém que me ajude a clamar, a minha alma está angustiada até a morte. Ele diz: fique e vigie comigo. Ele vai, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E aí vem essa frase que eu quero destacar também. Jesus disse a Pedro: então nenhuma hora você pôde vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui tem 2 coisas que tem que falar muito fundo no nosso coração. Primeiro, o espírito pronto. Naqueles discípulos o espírito estava pronto. Vê na sua Bíblia aí se a palavra espírito está com letra maiúscula ou minúscula. Porque quando a gente lê esse texto, a pessoa é induzida a pensar que esse espírito aí é o Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre... Não é o Espírito Santo que está sempre pronto, não. Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. É lógico que ele está sempre pronto. Mas o Espírito Santo jamais será importunado pela carne. O Espírito Santo não tem carne que incomode ele, não. Esse espírito que está dito aí nesse verso é o espírito do homem, é o espírito humano.
É aquele crente que está acordado, presta atenção. Eu estou em luta, mas estou acordado. A seta maligna está batendo, eu estou apanhando, minha casa está em problema, a finança está com problema, a saúde está com problema, mas eu estou acordado, eu estou vigiando, o espírito está pronto. O espírito está pronto. Agora, aqueles discípulos estavam com o espírito pronto. E nós estamos prontos? Estamos atentos? Como diz o carioca, estamos espertos? Estamos entendendo o que está acontecendo? Você consegue entender o que está acontecendo na igreja? Consegue entender o que está acontecendo na sua vida pessoal? Na sua família, no seu emprego, na sua finança, na sua saúde? Consegue entender? Dá para enxergar que não é uma coisa normal, natural? E isso não significa que a gente tem que espiritualizar tudo. Nem tudo pode ser espiritualizado. Que todos os males acontecem a todo mundo. Mas o crente tem que estar com o espírito pronto para discernir quando é que a coisa é natural, aquilo que acontece a todo mundo, e quando há uma diferença. Tem alguma coisa diferente, não está normal. A gente vai precisar acordar e buscar Deus para revelar isso. Então, o primeiro que eu destaco nesse verso é que o espírito deve estar sempre pronto, e nós não temos mostrado que estamos com o nosso espírito. O espírito aqui é o nosso racional, que vai suscitar a fé. É a intelectualidade, é a racionalidade. Eu estou atento, estou entendendo, estou observando. Eu sei que eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso me aproximar. Isso é o espírito pronto. Aí você vem, como eles vieram. Eles vieram para orar com Jesus. E o que aconteceu? Dormiram. Aí Jesus disse assim, é porque a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa carne aí e essa fraqueza não é aquela fraqueza que muita gente interpreta. A carne é fraca, por isso que cai na tentação. Não, não é isso não. Essa tentação aí é o contrário. A carne é mais forte do que o espírito. Quando você cai na tentação é porque a carne foi mais forte do que o espírito. Então, no sentido da tentação, a carne é muito forte. A carne derruba. A carne tira uma pessoa da presença de Deus. A carne, a força da carne, afasta a pessoa de Deus, afasta a pessoa da Bíblia, afasta a pessoa da presença, afasta a pessoa da oração. A tentação do mundo, você começa a dar mais valor às coisas que satisfazem a carne do que às coisas que satisfazem o espírito. Então, nesse sentido, ela é forte. Agora, no sentido físico, emocional, psicológico, nós somos frágeis. No sentido físico e emocional, nós somos frágeis. Normalmente, uma pessoa deprimida ou angustiada, muito abatida, ela perde a fé. Ela não ora, não é porque não crê que Deus não possa fazer, é porque é fraco, está no seu momento de fraqueza, a mente vai junto, não consegue dominar o seu próprio pensamento. A fragilidade emocional afeta o psicológico de tal maneira que interfere diretamente na fé. Quantos aqui já passaram por um momento de tanta tristeza que aí por causa de estar tão triste, eu não oro, não canto, não leio a Bíblia, eu não acredito mais em nada, eu não vou mais para a igreja, sabe, eu já perdi, para mim chega, não dá mais. Porque a carne é fraca. Jesus falou, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E aí ele foi, segunda vez e orou, disse a mesma coisa, e voltou, encontrou eles dormindo outra vez. Mas aí eu encerrei no verso 44, diz assim, e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez. Jesus não desistiu de orar, não parou de orar, porque os discípulos não estavam orando com ele, porque os discípulos estavam dormindo, porque ninguém comprou a briga dele. Isso aqui é claro que ninguém comprou a briga dele. Já viu aquele crente que ele pede oração, ele pede ajuda, pede socorro, se perceber que os irmãos não apoiaram, ele desiste também.
Não, eu não tive apoio, não tive ajuda, pedi oração, ninguém levou a sério, ninguém comprou minha briga, ninguém entendeu o que eu estava precisando. Os discípulos deixaram Jesus sozinho, mas ele não parou de orar. Terceira vez, encontrou o discípulo dormindo, mas ele foi orar de novo e repetiu as mesmas coisas. Eu encerro aqui pedindo aos irmãos que dobrem os joelhos, nós vamos dobrar os joelhos juntos e nós vamos orar. Eu quero que você clame pela minha vida como pastor presidente dessa igreja, pela nossa diretoria, por todos os pastores que dirigem as congregações e depois pelos departamentos da igreja, todos os departamentos, e pela sua família, pela sua vida, seu casamento, sua vida, saúde física, emocional, pela saúde financeira, pelo trabalho, pelo emprego, aquilo que for necessário, mas diga assim: Senhor, a obra é